em 2018, já considera a obesidade como a segunda principal causa de morte no mundo. Então, o IMC ainda é o parâmetro utilizado para o diagnóstico, ketão de graus. E ela é definida como um acúmulo excessivo de gordura corporal, tendo como parâmetro o IMC. O tecido adiposo ele é formado pelo tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom é responsável pela termogênese, ele vai diminuindo de acordo com a idade, a gente vai envelhecendo, ele vai diminuindo. E o tecido adiposo branco, que até um tempo atrás era considerado um órgão passivo de energia, hoje é considerado um órgão endócrino, que armazena energia na forma de lipídios, mobiliza e distribui, além de produzir as citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Hoje se questiona o tecido adiposo bege, que seria uma diferenciação do branco, mas a gente ainda não tem comprovação científica de fato. O tecido adiposo, ele se localiza no tecido subcutâneo e visceral, porém quando ele aumenta muito de tamanho, ele se distribui em outros órgãos, como a gente vê aqui, na adventícia dos vasos, pericárdico, visceral, medula, fígado, etc. Então, a obesidade caracterizada por uma inflamação crônica do tecido adiposo. Se a gente for definir inflamação, a gente define como um processo em que há vasodilatação, rubor, calor local, edema e presença de leucócitos. A inflamação é considerada um estado inflamatório crônico de baixa intensidade, porque nem sempre ela tem todos aqueles fatores presentes, ou ela tem um ou outro fator em menor quantidade. Então, os adipócitos hipertrofiam, eles aumentam de tamanho, com isso eles sofrem hipóxia, e aí há a liberação de citocinas inflamatórias para aumentar o fluxo sanguíneo e a angiogênese. Então, aqui está mostrando o tecido adiposo, o adipócito aumentado de tamanho, sofre hipóxia, aí você tem a liberação das citocinas, quimiocinas e fatores angiogênicos, que estimulam a vascularização, aumentam o fluxo no tecido adiposo, levam à inflamação e aumentam o tecido adiposo. Então, você tem um ciclo realmente de obesidade e inflamação. Ele aumenta principalmente pela hipertrofia dos adipócitos, causando hipóxia, disfunção endotelial, inflamação e morte celular. A hipertrofia dos adipócitos ela é predominantemente visceral. Ela aumenta a expressão dos beta-adrenoreceptores, diminui a expressão dos alfa-adrenoreceptores. Assim, ela aumenta o fluxo de ácidos graxos pelo fígado, aumenta a glicose hepática e reduz a degradação de ApoB, aumentando a produção de triglicerídeos. Então, qual a origem dos marcadores inflamatórios na obesidade? Existem três teorias. Uma seria a produção e a liberação desses marcadores a partir de órgãos que não fossem o tecido adiposo, principalmente o fígado. Outra seria o tecido adiposo secretando fatores que estimulam a produção desses marcadores inflamatórios. E outros seriam os próprios adipócitos como uma fonte imediata de alguns ou de muitos marcadores inflamatórios. E, como era de se esperar, claro, a combinação desses três fatores. Então, aqui eu tenho um adipócito, a liberação das adipocinas inflamatórias e pró-inflamatórias, suas indicações, a gente vai falar de alguma delas, de algumas. O tecido adiposo, na obesidade, ele estoca mais triglicerídeo, assim os adipócitos aumentam em tamanho, levando à hipertrofia, e o número, levando à hiperplasia. Nesse local inflamado, os monócitos se transformam em macrófagos e assim eles liberam citocinas, inflamando ainda mais. Aí a gente tem alteração do controle da ingestão alimentar e balanço energético, sistema imune, sensibilidade à insulina, angiogênese, pressão arterial, metabolismo lipídico e homeostase corporal. Então é um ciclo, literalmente. Você tem um aumento do tecido adiposo, uma hipóxia com o aumento da liberação das citocinas, levando a uma inflamação. Com isso você tem um aumento da vascularização, um crescimento desse tecido. O aumento desse tecido faz o paciente engordar e você entra num ciclo que realmente se retroalimenta. As citocinas pró-inflamatórias realmente é o fator
são um fator-chave da inflamação, levando à obesidade, da obesidade levando à inflamação. E as adipocinas, elas regulam a sensibilidade à insulina, a inflamação, a função cardíaca, o crescimento celular e o desenvolvimento de doenças. Nesse tecido metabolicamente disfuncional, a gente tem macrófagos M1 ou classicamente ativados. Quando o tecido é magro, não tem obesidade, você tem um predomínio de macrófagos M2. Esses macrófagos M1, eles se encontram principalmente ao redor dos adipócitos que necrosam. A gente tem o que a gente chama de estrutura de coroa. Eu vou mostrar uma foto para vocês, que é bem interessante. Então, aqui eu tenho um adipócito magro com a função metabólica normal, onde eu tenho macrófagos M2, eu tenho um adipócito de tamanho normal e eu tenho vaso sanguíneo de tamanho normal. Nessa fase, eu tenho secreção das adipocinas anti-inflamatórias em grande quantidade, adiponectina, SFRP5, interleucina 10. Quando o paciente começa a engordar, eu tenho um adipócito aumentado de tamanho, eu já tenho a presença de macrófagos M1, eu tenho um aumento dessa vascularização, eu tenho predomínio de células TCD8, eu ainda tenho adipocinas anti-inflamatórias, porém eu já começo a ter a participação das adipocinas inflamatórias. E aí, com a evolução da obesidade, o paciente começa a ter um adipócito necrótico, onde ao redor dessa necrose eu tenho os macrófagos M1, que eu falei para vocês, que fazem a estrutura de coroa, eu tenho um aumento da vascularização e com isso eu tenho adipocinas pró-inflamatórias secretadas em alta quantidade, diminuindo a função vascular, o controle metabólico e aumentando o processo inflamatório. Então, as alterações do tipo de macrófagos, como a gente já falou, os obesos com fenótipo M1, produzindo citocinas pró-inflamatórias, os magros com macrófagos M2, reparando a lesão dos tecidos inflamados. Macrófagos M1 estão relacionados à resistência à insulina, macrófagos M2 relacionados à proteção contra a resistência à insulina. Então, aqui eu tenho um pré-adipócito, aqui eu tenho a expansão saudável do adipócito maduro, aqui o limite da expansão, onde a gente já vê aumento da vascularização, e aqui eu tenho a morte do adipócito com macrófagos M2 presentes ainda, macrófagos M1 e a inflamação propriamente dita. As adipocinas, elas exercem ações antagônicas no processo inflamatório. As que têm ação inflamatória são leptina, resistina, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 18, eu vou falar das mais importantes. Então aqui a gente tem um resumo bem interessante, um adipócito de tamanho normal, você tem o excesso alimentar ou você tem o sedentarismo levando a uma menor gasto, né? Então o fato é que você tem um aumento do adipócito, causando um processo inflamatório, e aí você tem alteração das adipocinas liberadas, com diminuição da adiponectina, diminuição da interleucina 10, aumento das adipocinas inflamatórias. Com isso, a nível muscular, eu tenho uma diminuição da captação de glicose, uma diminuição da oxidação do ácido graxo livre. A nível hepático, eu tenho aumento da glicogenólise, aumento da gliconeogênese, aumentando a glicemia. E a nível cerebral, essas adipocinas diminuem o gasto energético, aumentam a ingesta alimentar e aumentam a produção de glicose hepática. Isso é uma coisa muito importante, porque volta e meia, de vez em quando eu posto alguma coisa de obesidade, não ser saudável, enfim, sempre tem alguém que é contra. Então, sempre tem alguém que comenta, e vai comentar se vocês forem escrever alguma coisa, não quer dizer que a pessoa magra é saudável. Pode até não ser, mas quer dizer que o obeso não é saudável. Não tem como você defender essa teoria, a pessoa pode ser obesa e pode ser saudável. Não, não pode. Ela está inflamada. Se ela está inflamada, ela não é saudável. Então a gente tem que saber o porquê. Sempre tem alguém que quer justificar o porquê de ser obeso. Eu posso falar porque eu também já tentei justificar muitos anos na minha vida. Mas a gente tem que realmente encarar a realidade, trazer o paciente para a nossa realidade, né? Para a realidade dele. Bom, adipocinas com função anti-inflamatória, antagonista do receptor de L1, fator de crescimento de transformação beta, citocinas produzidas por células TH2 e adiponectina.
Adipocinas anti-inflamatórias são produzidas preferencialmente pelo tecido adiposo magro. Então aqui são as adipocinas que a gente vai falar rapidinho e as ações delas nos processos inflamatórios. A adiponectina é anti-inflamatória. Então a leptina é um fator de sinalização entre o tecido adiposo e o sistema nervoso. Ela regula a ingestão alimentar e o gasto energético e define a massa corporal. Sua expressão e secreção são proporcionais ao tamanho dos adipócitos e ela é vista como um link endócrino entre o tecido adiposo e o hipotálamo, um limpostato. É ela que avisa ao cérebro que pare de comer. Ela atua no centro da fome, estimula os neuropeptídeos anorexígenos, como por exemplo PYY, inibe os orexígenos, como o NPY e a GRP2. Sua produção é maior no tecido adiposo subcutâneo que no visceral. Sua produção é maior nas mulheres do que nos homens, provavelmente por questões hormonais. Apresenta uma correlação positiva e significante com a circunferência da cintura. O aumento da ingestão dos carboidratos induz a uma elevação da leptina, secundária à hiperinsulinemia, e o jejum prolongado induz a uma queda na leptina. Então, mais uma vez, o jejum entrando como benéfico, né? Um PCR1 maior do que 1 é indicativo de resistência à leptina. Em obesos, quanto maior a quantidade do tecido adiposo, maiores os níveis de leptina circulantes. Um diagnóstico de resistência à leptina, uma circunferência abdominal maior do que 84 na mulher e maior do que 102 no homem. Resistência à leptina leva ao engordamento crônico, ou seja, você tem uma falha na sinalização. Por mais que o corpo secrete a leptina, o cérebro não consegue ler a mensagem. A gente tem o que a gente chama de resistência à leptina. Quando o paciente entra na resistência à leptina, ele entra na fase de engorda propriamente dita. É aquele paciente que fala para você assim, eu como e minha fome não passa. Não é psicológico, isso daí realmente é fisiológico. Ele tem uma resistência à leptina. Aqui um trabalho que mostra que os adipócitos das crianças obesas em fase pré-puberal são 2 vezes maiores que os adipócitos das não obesas e mostrou inflamação no tecido adiposo em todas as crianças obesas, que não aconteceu nas crianças não obesas. A obesidade hoje em dia tem se iniciado na infância. Então a gente realmente tem que estar de olho nas crianças. Os hábitos alimentares das crianças vão definir o adulto obeso. TNF-alfa, uma adipocina pró-inflamatória com a sua secreção diretamente proporcional ao tamanho dos adipócitos. Ela age no metabolismo dos lipídios, ela age na resistência à insulina, inibindo a via de sinalização de RS1 e na secreção de outras adipocinas pró-inflamatórias. Interleucina 6 também reduz a adiponectina, a citocina anti-inflamatória, e ela torna inativos os receptores de insulina. Então a gente começa a ver que as citocinas inflamatórias, elas se retroalimentam, né? Uma eleva a outra, e ao mesmo tempo elas vão diminuindo as anti-inflamatórias. A natureza realmente conspira contra nós. Bom, ela induz a apoptose dos adipócitos, ela ativa a transcrição do fator NF-kappa-beta, também favorecendo a disfunção endotelial. Está correlacionado com o IMC, porcentagem de gordura e hiperinsulinemia, e a redução da massa corporal diminui a concentração de TNF-alfa. Interleucina 6 é uma adipocina pró-inflamatória que libera ácidos graxos livres. Seu aumento leva à supressão da leptina, à redução de RS1 da expressão, à redução da expressão de GLUT4 no fígado e no músculo, produção e liberação hepática de PCR, e é capaz de suprimir a atividade da lipase lipoproteica. Regula a homeostase da energia de inflamação em todo o corpo, atua no hipotálamo, controlando o apetite e a ingestão de energia, e também torna inativos os receptores de insulina. A resistina leva a resistência à insulina por um mecanismo ainda não totalmente elucidado, aumenta a produção de endotelina 1 e fator do plasmócito 1, estimula a transcrição de NF-kappa-beta, também leva à disfunção endotelial. Então ela está associada à aterosclerose e parece ser um elo entre os sinais metabólicos de inflamação e de aterosclerose. PCR, que a gente sempre pede, né? PCR é um marcador realmente muito importante, é uma proteína de fase aguda,
indica uma inflamação sistêmica, é produzida no fígado, tendo sua expressão e produção regulada principalmente pela interleucina 6. Induz também a disfunção endotelial, a aterosclerose, e é um importante preditor das doenças cardiovasculares. O aumento do IMC aumenta o PCR e a adiposidade abdominal também é um aumento do PCR. Então, o PCR em paciente com gordura visceral é um marcador inflamatório de risco cardíaco muito importante. O inibidor da ativação do plasminogênio forma trombos, inibe a fibrinólise e causa ruptura de placas de ateromas instáveis. Interleucina 6 e oncostatina N estimulam a expressão do inibidor da ativação do plasminogênio, aumentando o risco cardiovascular em pacientes obesos. Tudo que a gente está falando, vocês começam a entender como que se inicia e como que se perpetua o processo de síndrome metabólica, tão comum no obeso. Sistema renina-angiotensina, tecido adiposo secreta o angiotensinogênio, que é o precursor da angiotensina 2, que ativa a NF-kappa-beta, estimulando a produção de moléculas de adesão. Também aumenta a produção de radicais livres de óxido nítrico, levando à vasoconstricção, sendo um elo entre obesidade e hipertensão. A adiponectina é uma adipocina anti-inflamatória e anorexígena. Deveria ter um remédio à base de adiponectina, definitivamente. Atua nos músculos, fígado e parede vascular. Aumenta a sensibilidade à insulina e a captação de glicose. Inibe a inflamação vascular. A adiponectina e TNF-alfa se inibem. Ela reduz a expressão de TNF-alfa. Expressa negativamente a produção de PCR. Tem sua produção suprimida pela interleucina 6. Inibe a indução de monócitos. Diminui a expressão da molécula de adesão vascular via NF-kappa-beta. Seu nível plasmático é menor em obesos do que em eutróficos. O aumento do IMC diminui a adiponectina. Aumenta a taxa de oxidação dos ácidos graxos, regula o metabolismo lipídico, regula a ingestão de alimentos e o peso corporal e protege contra a inflamação crônica. Hipoadiponectinemia leva a resistência à insulina, hiperinsulinemia, desenvolvimento de diabetes tipo 2, independente da massa de gordura. Ou seja, o paciente pode não ser um obeso muito grande, se ele tiver um nível baixo de adiponectina, ele tem uma predisposição maior a desenvolver um diabetes tipo 2. Mulheres têm 40% mais adiponectinemia, provavelmente por interferência dos androgênios. Baixas concentrações de adiponectina estão relacionadas ao câncer e altas concentrações estão relacionadas à inibição do crescimento de tumores. A adiponectina e a leptina são as adipocinas mais abundantes sintetizadas pelo tecido adiposo. O exercício físico apresenta os seguintes efeitos anti-inflamatórios. Então, assim, eu falo para todo paciente meu que chega no consultório, a maioria já leu muita coisa que eu escrevi. Então, quando eu vou fazendo a anamnese, eu pergunto: você faz atividade física? Quando ele não faz, ele fala assim: eu não faço, mas eu já sei que eu tenho que fazer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que convencer o paciente que não é a obrigação, tem que se tornar hábito. Eu posso fazer curcumina, eu posso fazer quercetina, eu posso fazer ômega 3, eu posso fazer dieta para ajudar a desinflamar, eu devo fazer, mas nada é mais anti-inflamatório do que a prática de atividade física. Isso é uma coisa que o paciente tem que ter. Você tem que falar com ele: olha, não adianta você fazer só a dieta, você tem, mas eu não posso fazer. Olha, você pode caminhar, você pode fazer um exercício dentro da água, que vai diminuir o impacto, mas ele precisa praticar atividade física. Isso ele não vai ter como fugir, ele tem que saber que ele vai ter que fazer. Então, o exercício físico reduz o tecido adiposo, principalmente visceral, aumenta a produção e liberação de citocinas anti-inflamatórias derivadas do músculo esquelético, reduz a hipóxia e a inflamação local do tecido adiposo, diminui a adesão de leucócitos e no sistema imunológico diminui o número de células pró-inflamatórias. Então está aqui. A nível cerebral, a atividade física aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, diminui TNF-alfa. A nível muscular, a gente tem um aumento de interleucina 6, porém esse aumento a nível muscular ele não é maléfico, ele é benéfico porque ele causa um aumento de interleucina 10 e um aumento do antagonista da interleucina 1, do receptor da interleucina 1, diminuindo também TNF-alfa. A nível de tecido adiposo, eu tenho uma diminuição de macrófagos M1
diminuindo interleucina 6 e TNF-alfa, e um aumento de macrófagos M2, aumentando a interleucina 10 e a adiponectina, além de aumentar a mobilização e oxidação de gordura e diminuir o tamanho do adipócito. E a nível de órgão linfóide, eu tenho uma melhora do sistema imunológico. Então, o paciente também tem isso, né? Quem nunca ouviu, minha tireoide, doutora, eu não emagreço porque eu tenho problema na tireoide. Não, doutora, eu herdei da minha família, minha mãe é obesa, meu pai é obeso. Então, não. Esse trabalho aqui, eu esqueci de botar referência, mas é um trabalho de 2017 e ele mostra as causas, de fato, da obesidade. 50% dieta, 35% sedentarismo, 10% causas hormonais e 5% causas genéticas. Então, é o que a gente falou, dieta e atividade física é o melhor e o único tratamento, na verdade. Não há como se tratar a obesidade sem levar em conta o seu elo com inflamação. Assim, embora seja possível haver um consenso sobre qual a melhor dieta, nós, como profissionais de saúde, respeitando a individualidade do paciente, devemos fazer com que ele entenda que dieta e atividade física são a única forma de diminuir os fatores inflamatórios e, enfim, tratar a obesidade. Bom, para finalizar, o mais importante é que nós, profissionais da saúde que cuidamos da saúde, estejamos de fato abertos a ouvir o que o paciente diz. Que a gente tem que se colocar em seu lugar e imaginar as frustrações, angústias e demais sentimentos que um obeso tem, porque não é fácil. Eu posso falar para vocês porque eu já fui obesa, eu pesei 93 quilos, eu tenho 1,62 m, e é muito ruim, é muito difícil, a gente passa por vários momentos de tristeza, solidão e sensação de abandono. Então, muitas vezes ele pode ter falado, mas infelizmente talvez ninguém tenha ouvido, que a gente pare e ouça com o coração, que o paciente saiba que ele pode, que talvez ele não saiba, mas ele pode sim. Em alguns momentos da minha vida eu pensei que já era tarde, que não tinha mais jeito, mas finalmente eu descobri que era a hora do recomeço. Cada uma das dores, cicatrizes e angústias que eu passei serviram para me ensinar, e dentre os ensinamentos, respeito, evolução, humildade e amor ao próximo são essenciais à vida. Porque esta é a mesma verdade. O paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Obrigada. Essa foto é minha, tá, gente? Muita gente me questiona por que só tem a foto do rosto. Quando a gente está acima do peso, a gente evita tirar foto do pescoço para baixo. Então, nessa época aí não existia celular que tirava fotos na hora, então a gente revelava algumas fotos. Quando a foto vinha, eu rasguei muitas fotos e joguei fora. Posso falar para vocês que eu não tenho foto minha, porque eu rasguei e joguei fora, realmente. Eu tenho uma ou outra com meus filhos, mas a grande maioria eu joguei fora, e essa foi uma das poucas, e aqui realmente eu pesava 92 quilos, e hoje eu peso 62. Então, só para registrar, obrigada, eu estou à disposição para dúvidas, tá? Como a gente tem, Fernanda, fala um pouquinho, já que você não comentou sobre o tratamento, como você aborda o seu paciente. Então, eu gosto muito da dieta low carb, high fat. Depois vocês podem dar uma olhadinha no meu Instagram, minha abordagem realmente é essa. Mas eu tenho pacientes que, como o Dr. Arthur Lemos falou agora há pouco, eu não sou xiita, eu não proíbo nada para o meu paciente. Você não pode glúten, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu faço com que o meu paciente mude o hábito alimentar dele. Então, ele não faz dieta, ele aprende a comer de forma diferente como eu aprendi. Então, eu tenho uma grande facilidade em tratar o meu paciente obeso, porque eu consigo me enxergar facilmente na cadeira da frente, porque eu realmente já estive lá. Então, quando eu converso com ele, a gente que é gordinho, a gente gosta de comer, isso é fato. Ninguém é gordinho porque não gosta de comer, a gente é gordinho porque a gente gosta de comer. Então, eu não vou viver passando fome. Se eu colocar na minha cabeça que vou fazer uma dieta restritiva, eu vou pensar em comida o tempo todo. E é justamente o contrário, eu tenho que desapegar dessa coisa de pensar na comida. Então, a gente faz uma dieta low carb e high fat. Quando eu falo para o paciente que ele pode comer
carne, que ele pode comer a pele do frango, que vez ou outra ele pode comer torresmo, que vez ou outra ele pode comer um bacon, que queijo está liberado, que a salada vai vir regada no azeite, que o frango não é grelhado, ele se sente liberto, literalmente. E aí é a única forma que eu descobri até hoje de manter o meu paciente obeso e me manter magra. Então, eu tenho um paciente que ele mora na Bahia e ele me procurou, é um paciente que é obeso, você pode ver que ele tem um organismo, uma cabeça obesa, e ele falou para mim assim, eu já fiz bariátrica, eu já coloquei o balão e eu engordei de novo. Aí ele falou, aí ano passado eu descobri o seu Instagram e eu comecei a te seguir e eu achei interessante aquilo que você falou de coma se você tiver fome, se você não tiver fome, não coma. Ele falou, eu comecei, de manhã tomava um café e eu ia para o escritório, na hora do almoço, eu ia para o quilo, comia carnes à vontade, salada regada no azeite, alguns legumes, e subia para o escritório outra vez. E passava a tarde toda, tomava um cafezinho, bastante água. À noite eu chegava em casa, jantava bem, deitava e dormia. Ele falou, ao longo de 4 meses eu perdi 28 quilos. Ele, só que eu comecei a achar que eu tinha perdido massa magra. Mas é um paciente que fez bariátrica, é um paciente que tinha um anel, então é um paciente que dificilmente a gente vai conseguir fazer uma hipertrofia, todo mundo sabe disso. Então não era a causa dele perder massa magra, na verdade ele estava perdendo a capa de gordura que era o que ele tinha. E aí ele falou, aí eu procurei uma nutricionista famosa de Salvador, não me lembro quem foi, mas era uma pessoa boa até. E aí ele falou, e ela falou para mim, não, você está fazendo tudo certinho, você tem que se manter em low carb, mas você tem que comer de 3 em 3 horas uma proteína. Ele falou, eu comecei a fazer e eu engordei 30 quilos. Porque ele voltou a pensar na comida. Não tem jeito. Ele falou, eu acordava e pensava, o que eu tenho que comer? Ah, eu tenho que comer 3 ovos. Ah, daqui a 3 horas, aí eu comecei a arrumar minhas marmitas. Aí junto com o ovinho já entrava um pão. Aí na hora do almoço eu já botava um pouquinho de arroz. E aí uma hora tinha um docinho, eu falava, vou comer um docinho. E aí ele foi embora. Então, ele foi um dos grandes exemplos que eu tenho, assim, que eu acho válido, de mostrar que o único caminho de você fazer um obeso realmente emagrecer é você fazer ele desapegar da comida. Porque a gente tem uma relação de amor com a comida, tem uma relação de afetividade, que a gente não vai romper, mas que a gente precisa pelo menos redirecionar. Então eu vou muito por esse caminho. Eu trato a desbiose intestinal, eu melhoro os neurotransmissores, noradrenalina, dopamina, serotonina, o GABA, dependendo do que ele tem de deficiência, e no conjunto a gente faz a dieta. Eu posso falar para vocês que em relação ao obeso, eu tenho grandes obesos, eu tenho pacientes que operaram bariátrica, reengordaram e tiveram sucesso e hoje mudaram realmente o hábito de vida. Mas a linha que eu realmente sigo é essa. Ontem na aula de jejum eu ainda conversei bastante quando alguém me perguntou como que você faz o jejum. Eu nunca coloco meu paciente numa dieta de jejum intermitente. Na verdade, eu digo a ele que ele fique em low carb. Eu gosto muito da dieta cetogênica. Eu vivo de cetogênica, para falar a verdade. Eu não almoço. Eu realmente desapeguei do almoço. Volta e meia eu não tomo café. Mas eu digo a ele assim, você fica na cetogênica, no low carb, e o jejum acontece. E ele realmente acontece. Então, é muito interessante que com 2 semanas, mais ou menos, eles me mandam uma mensagem e eles falam assim, doutora, eu estou com fome, eu preciso almoçar? Não, não precisa. Doutora, de manhã eu estou sem fome, eu preciso tomar café? Não, não toma café não. Atrasa um pouquinho o seu almoço e aí você já vai ter feito 16 horas. Em termos de estratégia, posso falar para vocês que o jejum de 16 horas é maravilhoso para diminuir a resistência à insulina, diminuir os níveis de insulina absurdamente. Não é um jejum que seja sofrido. Você pula o café da manhã, janta, pula o café da manhã, almoça um pouquinho mais tarde e você quebra o platô. Muitas vezes o paciente emagrece e ele fala, doutora, parece que agora eu parei. E aí você consegue, com essa estratégia, quebrar esse platô e o paciente volta a perder peso. E aquilo entra no hábito da vida deles. Então eu posso falar para vocês que a minha rotina hoje é 2 vezes na semana eu tomo café, 3 vezes, de segunda a sexta eu não tomo café porque eu treino em jejum de manhã, e de segunda a sexta eu pulo o almoço, porque eu emendo meu consultório e vou direto. Mulher geralmente tem fome depois das 5, todo mundo sabe disso. Então eu guardo o meu saldo para depois das 5 da tarde. E aí eu como queijo provolone, eu como castanha, eu como um pouquinho de amendoim, eu janto e eu tomo meu kefir. E aí no sábado à noite eu tenho minha folga, que eu tenho uma folga na semana.
Sabe, hoje à noite é um dia que eu como que eu tenho vontade, então essa semana eu estava com vontade de comer M&M de amendoim. Eu comprei o M&M, está lá guardado, hoje à noite eu vou abrir. Mas aí amanhã de manhã eu vou à academia em jejum, dou uma corridinha e almoço churrasco, já volto à minha vida normal. E assim eu tenho conseguido. Eu posso falar para vocês que mesmo fazendo esse jejum, meu peso não cai. Mas o percentual de gordura, ele diminui. Hoje eu peso 62 quilos e eu me sinto bem assim. E é isso. Se alguém tiver... Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem mais 4 minutinhos. Obrigada. Eu queria te fazer uma pergunta. Com relação à low carb, e acaba que na dieta você aumentando muito a ingestão de proteína animal, você acaba elevando o consumo de gordura saturada. E aí, queria te perguntar, de repente você explicar, como que é esse impacto na ativação dos receptores Toll-like 2, 4, pode ativar TNF-alfa, que é com segurança, fazer com que o paciente possa comer à vontade proteína animal, elevar demais a gordura saturada, mas como que eu controlo para ver se eu não estou dando tiro na perna? Sim, então, no começo, você dá uma liberdade a ele de comer. Mas o paciente não come à vontade. Na verdade, o paciente come muito menos do que ele comia antes, mesmo em termos de proteína e de gordura. A gente dá preferência à gordura do azeite, do abacate, da manteiga ghee, das gorduras de boa qualidade. A gente evita, de fato, o bacon, a própria manteiga a gente evita em exagero os queijos. Então, eu nunca dosei TNF-alfa, não sei se o Elton tem experiência, mas interleucina 6, às vezes eu doso sim nesses pacientes, apesar de ser um exame que o convênio não cobre, e eu consigo manter ela num nível bem baixo, bem razoável. Mas o que eu posso dizer, assim, eu peço aos meus pacientes para eles acompanhar, a minha nutricionista eu passo para ela e ela ensina para eles direitinho, para eles acompanharem a ingesta no Fat Secret. E eu peço ao meu paciente que ele não passe de 0,6, 0,7 gramas por quilo de gordura. Eu não deixo à vontade para o paciente. Se você deixar à vontade, ele vai comer até mais assim. E ele vai desapegando dessa coisa da comida, entendeu? Mas eu mantenho muito sob controle PCR e interleucina 6. E ele se mantém bem baixo, bem mais baixo do que no começo da dieta. Pode ficar tranquilo. Não pode, de fato, liberar o bacon. Eu falo que quando a gente começa a fazer uma dieta low carb, high fat, o bacon é muito parecido com aquela história da mulher quando se libertou do sutiã. Todo mundo tem vontade de comer, então tá, come. Vai ser no primeiro mês. A partir do segundo mês ele vai esquecer que tem bacon, ele vai comer uma vez ou outra na vida. Mas no começo ele precisa dessa liberdade, até a nível de neurotransmissores mesmo. Acho que não, vamos dar encerramento então.